Então, o assunto que me traz aqui hoje é saúde, em especial aos postos. Não vou falar a unidade aqui que as pessoas, o povo de Brusque conhece como postos. E sobre os problemas enfrentados no dia a dia, as visitas que fiz a alguns essa semana, as reclamações, sobre a falta de médicos, falta de medicamentos, a falta de agentes de saúde, que não faz a cobertura das áreas, a demora no atendimento no próprio posto, a demora no atendimento para o clínico geral, que, como todo mundo já sabe, leva de 3, 4, 5, 8, 10 meses para serem atendidos. Sobre a questão do remédio também, remédio em casa, que pouco está se fazendo nesse sentido. E as pessoas vêm até esse vereador, como com certeza os demais vereadores também devem receber esse tipo de reclamação. Então nós não podemos mais aceitar ou concordar com o que está acontecendo em Brusque. Há um mês atrás, no posto de saúde do bairro São Luís, o doutor Tiago pediu a conta. No mesmo dia, no posto de Santa Rita, a doutora Marcele também pediu a conta. E, logicamente, fui conversar com eles, o porquê disto. E falando com eles, eles colocaram a situação de o porquê saíram. No meu ver, faltou a capacidade e competência do próprio prefeito, e principalmente da secretária Cida Aparecida Morelli Belli, em manter esses dois especialistas, dois médicos tão importantes para os postos e para Brusque, já que faltam muitos em nossa cidade. Então, essa competência, falta de competência em manter esse médico, que não foi sequer conversado com eles, o porquê que eles saíram. E eles não saíram por causa do salário, como é afirmado pelo próprio prefeito, que o salário é alto e os médicos, mesmo assim, não querem trabalhar nos postos. Bom, perguntei também a eles o salário, eles ganham em torno de 9 mil e tantos reais, bruto, mas não foi essa a questão foi perseguição. E também não só os médicos, as enfermeiras, eu conversei com algumas enfermeiras, que pediram para mim, por favor, que não fale o nome, eles têm medo, eles estão sendo perseguidos quando há médicos nos postos. Então isso é grave. Por que a falta de médicos? A única possível por causa dessa perseguição que há contra esses médicos. Que tipo de perseguição? O médico não pode falar isso, não pode falar aquilo, não pode falar mal do prefeito. Enfermeira, a mesma coisa. Tem vários casos aqui, se for relatar os casos, aí da enfermeira-chefe, do posto de Santa Rita, que foi fazer um curso, e quando voltou, demitiram a enfermeira-chefe. Está lá um mês, já o posto sem enfermeira-chefe. Sem atendimento aos acamados, que é feito nas próprias casas, sem o remédio para esses acamados, quer dizer, tiram a profissional, porque foi fazer um curso aí de aproximadamente 8 dias, inclusive está em ata do próprio posto, que eu verifiquei, e na volta demitiram esta funcionária. E agora está lá já há mais de um mês sem essa enfermeira-chefe. Um abandono quase que total naquele posto de saúde. Sem contar os outros problemas, essa semana, dia 1º, o médico que lá faz uns bicos nesse posto, que vai lá simplesmente para dar a receita, marcaram para esse dia 1º, então, os 10 pacientes e mais algumas de emergência. O médico, então, ficou doente com atestado, encaminhou ao diretor, o Sani, que não poderia comparecer. E só avisaram o posto de saúde 3 horas da tarde, as pessoas esperando lá um tempão, e 3 horas da tarde apenas ficaram sabendo. Lógico que eles vão sair daí, desse posto, xingando o posto, xingando todo mundo. Lógico, eles estão sendo maltratados dessa forma e não ser comunicados. Quer dizer, há uma falha de comunicação, eu não sei onde vai parar isso, não estão mais se entendendo, não sei o que está acontecendo. Também, no posto São Luís, estou aqui com um documento protocolado na prefeitura, que recebeu foi Ana Paula Petri Lima, no dia 4 de abril, está aqui, depois posso mostrar aí para quem quiser me interessar,
onde a equipe do posto de saúde pede providência à Secretaria Municipal de Saúde. Vou ler aqui, acho que vai dar tempo. Viemos, por meio desta, comunicar à Secretaria Municipal de Saúde alguns fatos que estão impossibilitando o bom e adequado atendimento à população adscrita na unidade de saúde do bairro São Luís. São eles: ausência de balança para crianças, ausência de régua para medir crianças, ausência de impressora, ausência de medicação para emergência, tal como epidefrina, ausência de oxigênio, ausência de ambu. Ambu é aquele, para quem não conhece, é aquele balão de oxigênio, se em caso de uma parada cardíaca, esse é o ambu. Ausência de nebulizador, ausência de móveis básicos como a cadeira para a realização de grupos educativos, ausência de maca ginecológica para citotatológicos, população atendida nesse posto estimada em 10 a 11 mil pessoas. E também a falta de saúde. E conforme preconiza o Ministério da Saúde, em cada equipe completa, eles atendem mais ou menos de 2.000 a 4.000 pessoas. Quer dizer que lá devia ter pelo menos 2 unidades completas. E não é o que está acontecendo. E pela quantidade de paciente, a briga por essa unidade, a procura por atendimento à unidade tem sido muito acima da capacidade, em só uma equipe, como havia falado. E, visto o relatório, solicitamos fornecimento dos equipamentos faltantes imediatamente, comunicar ao Serviço de Saúde do município da situação da unidade de São Luís, visando o atendimento do entendimento do encaminhamento de alguns pacientes para atendimento. Comunicar à população da área abrangida pela unidade de São Luís a falta de condições de atendimento para evitar discussões e ofensas à equipe. É lógico que algumas pessoas acabam se irritando com a demora e acabam ofendendo a equipe, inclusive médicos, que estão lá para serem atendidos, e acabam sendo, então, agredidos verbalmente pelas pessoas. Isso da parte, vereador. Obrigado, vereador. É que eu acho estranho, sabe, vereador, o senhor também faz parte da comissão que está fazendo o levantamento da saúde na cidade de Brusque, né? E a gente fez a visita no posto da Santa Rita e, na ocasião, a gente entrevistou as pessoas e também as enfermeiras-chefe, e o que se ouviu lá naquele dia foi um elogio. Deve ter um equívoco. E também com relação à perseguição, eu acho que isso não existe. O que existe é realmente os profissionais vêm, saem e depois, claro, acabam inventando alguma história para não falar a verdade do que estão saindo e talvez recebam uma oferta melhor de emprego. Então, eu acredito que alguma coisa de errado está acontecendo, porque a gente, não só esse posto, claro que tem problema, a gente sabe, saúde não é fácil, sempre vai ter, que saúde a gente sabe que é uma coisa sensível, quando a gente fica doente, a gente quer atendimento na hora, a gente precisa disso, mas infelizmente tem alguma coisa que não está fechando aí. Obrigado pela uma parte. Vereador, quando nós fizemos a visita, que eu também faço parte com o senhor dessa comissão de saúde, tinha a enfermeira-chefe, existia lá a enfermeira-chefe, não existe mais. Existia o médico, não existe mais, vereador. A enfermeira-chefe foi demitida, já faltando, ainda foi demitida. Só para concluir aqui, senão vou, só um pouquinho, vereador. Contratação da nova equipe de saúde conforme população, obedecendo à população indicada pelo Ministério da Saúde. O pronto fornecimento de transporte, que é a ambulância, para quando solicitado, vista a ausência de materiais necessários para atendimento de urgência. Nos clubes de futebol, quando um time perde ou vai mal, geralmente o clube troca o técnico. É assim que funciona. Quem sabe já não seria a hora, talvez, de trocar a técnica da saúde em Brusque. Fica aí uma dica, de repente muda as coisas. E também falar quanto aos gastos da publicidade, que esse ano vão ser aproximadamente aí de 3 milhões, que invistam pelo menos a metade nos postos de saúde. Se o médico acha pouco o salário, aumenta, traga esses médicos, a população precisa disso. A população já tão sofrida, cansada nas filas, demora um mês para ser atendido, para o atendimento no especialista. Por que não, então, fazer isso? Para pagar, então, esses
esses médicos para que a população tenha um atendimento digno do que elas mereçam. E, como eu falei, o valor, a metade. E a gente vê as pessoas na fila chorando, reclamando. Então, fica difícil. A gente vê no jornal aí, ó, que esta cidade vibrante, segundo o prefeito, será que o prefeito não aprendeu ainda a lição de que foi cassado justamente por causa dos altos gastos com publicidade e continua errando, continua fazendo o mesmo gasto ou até mais sem publicidade? Vamos investir na saúde, que é o principal, o primeiro item para o cidadão é a saúde. Sem saúde ele não tem nada. Vereador, concedo a parte. Agradeço a parte, vereador. Gostaria de deixar bem claro que, independente da comissão que está formada aqui dentro da Câmara, da Comissão da Saúde, o vereador ele é um fiscalizador nato. E eu próprio venho acompanhando, desde a minha primeira legislatura, na legislatura passada, os problemas seríssimos, sim, que acontecem nos postos de saúde do nosso município. Já interpelamos várias vezes a secretária, e o posto de saúde é a porta de entrada da população e é ali onde ela tem o primeiro atendimento. E não está bom, não, pelo menos os que eu passei e venho passando e acompanhando, eu vou trazer nas próximas sessões um relatório que eu estou fazendo. As reclamações são constantes, falta de remédios, falta dos médicos e materiais. O agendamento, ele está demorando e não está sendo solucionado. Então, já se passaram alguns anos desse governo e nós não vimos, na realidade e na prática, uma melhoria no questão postos de saúde. Então, eu acredito que todas essas reclamações que a gente escuta e ouve nas rádios, jornais, e a própria população que vem aqui na Câmara, não é nenhuma brincadeira. São as pessoas que realmente necessitam e não estão recebendo o devido atendimento que o governo municipal tem que atender. Muito obrigado. Obrigado, só para concluir, vereador. Eu, como vereador, legislador, fiscalizador e representante do povo, não posso eu ser culpado, como aconteceu, de um cidadão, me culpar por não ter médico no posto de saúde. Isso que me levou a falar disso hoje, porque o responsável, o gestor público é o prefeito, não é o vereador. Quem executa é o prefeito, não é o vereador. Cabe ao vereador, sim, representar o povo. Eu estou aqui fazendo isso hoje, fiscalizar e legislar. Agora, se dependesse do vereador para colocar médico nos postos, pode ter certeza que já teria médico em todos os postos de Brusque. Continuando o nosso trabalho de trazer a esta casa o estudo dos documentos encaminhados pelos órgãos públicos, através dos pedidos de informação que nós fizemos nesta casa, viemos aqui novamente, senhor presidente, agora, mais uma vez, fazer uma reflexão sobre a documentação que encaminhou a SAMAI com respeito a um imóvel que foi adquirido na rua, lá no bairro Águas Claras, mais precisamente na rua C020, que é uma transversal da rua Augusto Bento de Melo, na Travessa Santa Cruz. Então, para nós relembrarmos, eu até gostaria que o Rafael pode passar ali, Rafael, para nós começarmos a relembrar, para que vocês possam entender e acompanhar. O presidente do SAMAI, o senhor Farinha, ele encaminhou, no dia 30 de maio de 2011, um requerimento à prefeitura solicitando que fosse desapropriado uma área para a implantação de um reservatório, senhor presidente, neste imóvel que eu citei anteriormente, e naquela oportunidade encaminhou juntamente com este requerimento um laudo do engenheiro do SAMAI, que é um funcionário público comissionado, um laudo que, no meu entendimento, não satisfez
as exigências que a lei exige na confecção de um laudo, e também acompanhou, naquela oportunidade, três avaliações, uma no valor de R$355 mil, do senhor Fabiano Tonelli, do Cresci 14135, outra da imobiliária Moresco, no valor de 360 mil, e a terceira, então, do senhor da imobiliária Ismanioto Imóveis, assinado pelo senhor Denis Manioto, no valor de R$350 mil. E ora, assim que ele encaminhou essa documentação, na verdade, para a Prefeitura Municipal, posteriormente, com um novo pedido de informação, nós vimos que naquela oportunidade o SAMAI não possuía nenhum projeto para a implantação de um reservatório, se não me falha a memória, de 2 milhões de litros d'água naquela região. Não existia nenhum, mas nenhum projeto que pudesse justificar o pedido de desapropriação de uma área para a implantação desse reservatório. E claro que, posteriormente, esse pedido foi encaminhado à Prefeitura, e mais tarde veio o senhor Evandro de Farias, o nosso vice-prefeito e presidente do SAMAI, veio a assumir a Prefeitura interinamente. E claro que ficou uma situação meio constrangedora, porque ele, como prefeito interinamente, ele mesmo decretou a desapropriação do referido imóvel, de um pedido que ele, como presidente do SAMAI, como diretor-presidente do SAMAI, fez, né, no mês de maio de 2011. Então ficou, na verdade, inicialmente, uma situação meio suspeita, no nosso entendimento, ao avaliar esses documentos encaminhados. E claro que nós vimos que esse terreno, senhor presidente, ele era de propriedade do senhor Raul de Melo. É bom nós citarmos aqui o nome do antigo proprietário, o senhor Raul de Melo. E na oportunidade, ao adquirir esse imóvel, foi feito, o senhor Raul de Melo, ele fez uma procuração pública para o senhor Denis Manioto. E esse é o primeiro documento, está um pouquinho atrasado, nós estamos um pouco adiantados. Veja, esse é o requerimento encaminhado pelo SAMAI, solicitando a desapropriação. Aqui estão as avaliações dos imóveis, né, nos valores que eu citei, e também, eu não sei se está aí, mas se não estiver aí, tem o laudo do engenheiro Roberto Bolomini, que também fez parte dessa documentação, está aqui ó, o laudo do engenheiro, para solicitar a desapropriação deste imóvel que ele solicitou naquela oportunidade. E claro que ao vender esse imóvel, o senhor Raul de Melo, ele passou uma procuração pública ao senhor Denis Manioto, mas na verdade, tudo subentendendo-se que o SAMAI comprou esse imóvel do senhor Raul de Melo. Esse era o primeiro entendimento. Mas depois de averiguar toda essa documentação, eu fiz um pedido de informação, Vossa Excelência se lembra aqui, e pedi para que o SAMAI encaminhasse o cheque, na verdade, encaminhasse o cheque que comprovasse o pagamento deste imóvel. E o cheque, ele veio nominal para o senhor Raul de Melo, no valor de R$350 mil, ele veio endossado, assinatura, não sei de quem é, do senhor Raul, não é do senhor Raul de Melo, do Denis Manioto, que era o procurador na época, não sei se é, porque senão o banco também faria constar que era por procuração, e o cheque de 350 mil acabou, na verdade, depositado na conta 107.707, que nós fomos averiguar, que é do condomínio Stop Shop. Então, Vossas Excelências, vejam que é uma transação tão louca, tão doida, que deixa tanta dúvida, que fez com que eu fosse até Águas Claras conversar com o senhor Raul de Melo. E lá nós estivemos conversando com ele. Qual foi a nossa surpresa? Quando o senhor Raul de Melo nos disse: não vendi terreno nenhum para o SAMAI, eu vendi um terreno para o senhor Denis Manioto,
né, vendi por 150 mil reais. Vejo, Vossa Excelência, o senhor Raul de Melo vendeu este imóvel por 150 mil reais para o Denis Ismanioto, ou seja, Imobiliário Ismanioto. E claro que até ele me confidenciou, e ele tem certeza que ao ser indagado ele vai dizer isso, ouviu dizer naquela oportunidade que ele comprou este terreno do seu Raul e que negociou com o Farinha, usando essa expressão, negociou com o Farinha esse terreno, mais um outro imóvel que ele tinha comprado do senhor Fabrício Comandoli, ele está aqui presente e ele sabe disso, e com esses dois imóveis ele adquiriu um apartamento do Evandro de Farias, onde ele morava e que hoje está morando o seu Denis Ismanioto. Hoje, esse apartamento, que era do vice-prefeito, que estava no nome do seu pai, né? Eu peço para que volte aqui, o Rafael, que estava no nome do seu pai, se der para ampliar, foi transferido para o senhor Denis Ismanioto. Então vejo, Vossa Excelência, que nessa negociação toda, pairou uma dúvida muito grande. Aqui dá a entender que existe uma maracutaia muito grande. Que o que é que aconteceu? O senhor Denis Ismanioto comprou o terreno do seu Raul de Melo, ele negociou com o presidente do SAMAI, com o senhor Evandro de Farias, cujo apartamento estava no nome do seu pai, o senhor Nery Farias, e aí, o SAMAI, ao invés de comprar esse terreno do seu Raul de Melo, como eles estão querendo fazer crer com o contrato, o termo de acordo que eles assinaram, eles compraram o imóvel, o SAMAI comprou o imóvel do próprio presidente do SAMAI. Então vejam, Vossas Excelências, que estão infringindo a lei, e que nós, na verdade, temos que apurar essas denúncias, nós temos que apurar, até mesmo porque eu me recordo naquela oportunidade, no ano passado, antes do período que ele transferiu o apartamento para o seu nome, havia um burburinho muito grande na cidade, e muito grande, que essa negociação havia feito, e que eles teriam um contrato de gaveta, assinado entre o seu Denis Ismanioto com o presidente do SAMAI, e com testemunhas. E nós temos gente que viu o contrato. Isso quer dizer que o presidente do SAMAI comprou o terreno para a autarquia, que era do seu pai, e, na verdade, ele lucrou nada mais, nada menos que 200 mil reais em cima do terreno do senhor Raul de Melo. E quero aqui dizer, senhor presidente, que conheço o senhor Raul de Melo, e quem conhece sabe que ele é uma pessoa íntegra, uma pessoa idônea, uma pessoa responsável, uma pessoa no qual nós podemos acreditar. Então penso que, com essas informações todas que nós recebemos do próprio SAMAI, vejo bem, informação que nós recebemos do próprio SAMAI, nós precisamos, esta casa precisa apurar esses fatos através de uma comissão parlamentar de inquérito, cujo requerimento já encaminhei e o presidente já despachou para a ordem do dia, porque é a Câmara Municipal de Vereadores, é esta casa que tem por obrigação afastar qualquer dúvida que houver a respeito desta transação. Porque o que falta, na verdade, buscar é esse contrato de gaveta. O que falta comprovação é esse contrato que ele, na verdade, pode até ter negociado já para frente o que ele tentou fazer no ano passado. Mas a única ferramenta que nós temos disponível para nós para nós podermos buscar essas informações necessárias é através da Comissão Parlamentar de Inquérito. Concedo a parte da vereadora Marli. É só uma dúvida, vereador, com relação às avaliações imobiliárias. Até onde a gente entende, o corretor de imóveis ele tem fé pública. Então eu gostaria até que o senhor pudesse repetir os valores das 3 avaliações de 3 imobiliárias diferentes, de 3 corretores
diferentes, que não lembro os valores de cada uma, se pudesse repetir. Porque então, que avaliações são essas? Se o terreno no final foi vendido, como o senhor falou, por 150 mil. Só gostaria que pudesse repetir os valores das avaliações. Boa pergunta, obrigada. Vereadora, estão aqui, ó. As avaliações estão aqui. Imobiliária Moresco, 360 mil. Do seu Fabiano Tonelli, que é também que tem crescido, 355 mil. E do Denis de Manioto, 350 mil. E veja, Vossa Excelência, que a avaliação que ganhou foi justamente do seu Denis de Manioto. Não foram as demais imobiliárias que ganharam, foi a dele. Isso já foi programado para que ele fizesse 5 mil mais baixo, para ele poder ganhar a licitação e poder, logicamente, fazer essa transação toda que os dois fizeram. Aliás, eu quero dizer que o decreto, se não me falha a memória, se nós encontrar o decreto aqui, me parece o artigo 5º do decreto, a próxima página, ela diz o seguinte, ó: para fins de desapropriação amigável judicial, o valor atribuído ao terreno descrito no parágrafo 1º será fixado pela Comissão de Avaliação de Imóveis, designado pela Portaria 6044, com observância em avaliações imobiliárias. Em momento algum, pelo menos eu não vi dentro da documentação que o SAMAI me mandou, nenhuma avaliação da comissão de avaliação de imóveis. Não existe isso aqui dentro, a não ser que ele esqueceu-se de mandar. Mas se ele não mandou é porque não existe. Ele já não seguiu o que determina a lei. O próprio decreto que ele assinou como prefeito de exercício diz isso, e essa documentação não veio. Então, na verdade, isso prova que eles enganaram o senhor Raul de Mello. Essa que é a verdade. Compraram por 150 e venderam por 350 e lucraram 200 mil reais em cima do senhor Raul de Mello, um senhor de idade que vendeu o imóvel na boa fé, e foi ele que me confidenciou, e tenho certeza que ele não vai negar, que ele vendeu por 150 mil, não foi por 350 mil. E eles deveriam, na verdade, porque quando ele passou a procuração, está aí a procuração, a partir do dia 7 de junho, tá? Esse terreno não era mais do senhor Raul de Mello. Esse terreno já era do Denis de Manioto. Ele podia transferir para quem ele quisesse. E isso foi no dia 7. No dia 17, o termo de acordo, vira mais uma, no dia 17 de junho, o termo de acordo, eles não tiveram a dignidade de assinar. Foram lá e levaram para o seu Raul e para sua esposa, a dona Iria, assinar, que já não pertencia mais a eles esse imóvel. Só para concluir, senhor presidente, que já não pertencia mais a eles esse imóvel. Levaram para o seu Raul e para a dona Iria assinar. Ludibriaram o casal. Então vejam, vossas excelências, com o único intuito de angariar lucros, usaram da autarquia do SAMAI, uma instituição pública, para angariar lucros numa transação que nós lamentamos muito, assim que nós recebemos essa documentação. Então, senhor presidente, quero aqui dizer que quando falo que o vereador Ivan se atém muito ao SAMAI, é por essas razões. E quero informar a todos, que não é só isso. O SAMAI tem muita podridão lá dentro que vai vir à tona. Isso vai vir à tona. É muita podridão. Porque ali fora, quando ele fala, e a gente assiste através da imprensa, ele fala com o coração, parece que ele está chorando até, que o coração está sangrando. Que nós administramos com o coração, com amor, é o amor que administra. Isso é amor? Isso é roubo, não é amor? E essa mãozinha que eles distribuíram esse final de semana, eu acho que veio numa hora apropriada. Eu acho que essa mãozinha sim veio, mas devia ir primeiro para o SAMAI, para mostrar o que está sendo feito lá naquela autarquia. Era isso o presente que nós tínhamos. Vamos ver se nós retrocedemos aí para a 13ª. Olha o número. Mas, senhor presidente, o meu assunto que trago hoje na Câmara Municipal, eu estive participando aqui no Rodeio Crioulo no sábado ao meio-dia, e já havia feito uma constatação de que
não foi cedida a área do cartódromo para que as pessoas pudessem lá colocar seus equipamentos, suas barracas, porque o rodeio crioulo Laço Bom Vaqueiro é um evento municipal, está lá consagrado lá no calendário municipal, é um evento. E o maior, na minha opinião, pelo tempo que fica, que são 3 dias, né? É onde passa um número muito grande de pessoas, onde traz, movimenta a economia, além de fomentar o turismo. E pela minha maior surpresa, soube que foi negado. Alguém tomou conta de um espaço público municipal, patrimônio líquido do nosso município, e impediram que o rodeio crioulo estendesse lá suas barracas, o que fez com que muitas pessoas que vinham acampar, alguns CTGs, alguns, posso citar alguns aqui, tiveram que voltar porque não havia espaço para que pudesse acampar. Quer dizer, isso é uma situação desastrosa, é uma situação vergonhosa. Ora, inclusive, chegou hoje, que eu já tinha feito esse pedido de informação, mas afinal, o kart clube foi terceirizado, alguém comprou, porque esse governo está vendendo tudo. Já venderam o departamento de obra, agora o vereador Martins já veio aqui dizendo que também estão vendendo terreno do SAMAI, agora estão vendendo o kart clube, o CTG vai passar para não sei onde, estão vendendo tudo. Então eu pensei, vender o kart clube. Mas para vender, teria que passar aqui, mas não passou. Aí chegou agora, hoje. Ora, o prefeito, ele fez um decreto, e aí está correto, está errado não, está correto. Um termo de permissão de uso, através de um decreto, ao kart clube, para que possa lá funcionar treinamento, competição, eventos relativos ao kartismo, a essa modalidade esportiva. Ora, o próprio termo de permissão no próprio decreto diz o seguinte, ó, peguei hoje, chegou hoje, na cláusula 313, não ceder, transferir, locar ou emprestar a terceiros no todo ou em parte, a área objeto da permissão de uso, ressalvado o empréstimo, remunerado ou não, para treinamento do kartismo. Veja só, essa é o termo. Lá no item 319 diz assim, ó, permitir a utilização, veja bem, senhora, inclusive líder do governo, permitir a utilização da área do imóvel sem qualquer ônus para administração nos grandes eventos municipais previamente definidos no calendário do centro de eventos. Veja, o termo de uso, através do decreto, já dizia aqui que o clube de kart, numa eventualidade, teria que emprestar, ceder o espaço. E não, que eles tomaram como se fosse deles. Aqui ninguém bota barraca. Inclusive houve lá uma série de confrontos lá. Ora, o artigo 2º do decreto diz, é mais claro ainda, ó, o uso da área fica condicionada à compatibilidade com o calendário do Centro de Eventos Municipal. Então, como, de que jeito, de que maneira, e aqui, sinceramente, vou até isentar, talvez o prefeito nem está sabendo, ele simplesmente decretou para que se usasse, agora não está lá fiscalizando, ou não estão fiscalizando a forma como estão utilizando. A pessoa chega lá, diz, oh, eu quero alugar lá um carro, lá é R$50 por 20 minutos. Não importa se você é sócio, se você não é sócio, se você sabe dirigir, não importa, não é pedido nada. Tanto que eu tenho aqui, eu trouxe lá, esse rapaz que foi lá filmar, ele trouxe, inclusive, ele pagou, aí quando 8 pessoas, eles cobram 40 por 20 minutos, é R$40 por 20 minutos. Aí ele trouxe, ele pagou com cartão de crédito,
a favor, olha só, quem está explorando, a favor de uma empresa Fuchner, Avenida Dom Joaquim, 577, CNPJ, aí fui atrás de CNPJ. Essa empresa chama-se Fuchner Doces e Salgados Limitada. Essa empresa está explorando o kart. Agora veja que ponto que nós chegamos. Quer dizer, o prefeito, até acho que na boa fé, através de um decreto, para o pessoal do kart usar, para praticar o esporte, para fazer competição, e alguém se apossou daquilo lá, de uma certa forma totalmente irregular, legal, e está cobrando e ganhando em cima de um patrimônio público municipal, em detrimento, aí é que eu fico nervoso, em detrimento de um evento como é o nosso CTG, a 29ª edição, coloca, é o segundo evento maior de Santa Catarina, e os caras vêm aqui e não podem colocar a barraca lá, porque o cartódromo não deixa. Isso é que eu fico maluco, o conselho da parte da Vossa Excelência. Assim, vereador, com relação a essa exploração, penso que a gente tem que averiguar e rever o contrato, né? Acho que tem que ver o que está acontecendo realmente. E se tiver que rever o contrato, vamos rever o contrato para sanar essa questão da cobrança ou não das pessoas que vão lá usufruir do kart. Com relação ao uso, o que a gente sabe é que houve várias tentativas, houveram várias reuniões entre o kart e entre o próprio integrante do rodeio, responsável pelo rodeio, não chegaram a consenso essas duas entidades para o uso daquele espaço. O kart se propôs, queria cuidar ou delimitar onde que seria instalado as barracas, porque não se poderia ser instalados em cima da pista, fincar as estacas em cima da pista, porque ia destruir a pista, poderia se instalar então na parte de grama. Enfim, não chegaram a esse consenso. Então houve problema entre as duas entidades, tanto que a prefeitura fez a terraplanagem de um outro espaço para poder ampliar a questão da instalação das barracas. Então o que houve realmente foi isso, não se conseguiu, e daí tiveram que chegar a essa questão de realmente não conceder o espaço por conta dessa questão que não houve entendimento entre o próprio kart e o rodeio. Seria isso, obrigado. Levou. Muito obrigado, mas a senhora falou muito e não explicou nada. Aliás, enrolou mais do que falou. O contrato do termo permissionário de concessão de uso é claro, não tem entendimento nenhum. O termo de permissão, através do decreto, ele diz o seguinte: das obrigações do permissionário. O que o rodeio foi fazer lá, o CTG, foi cobrar o que está aqui. O que está marcado aqui? Permitir a utilização da área do imóvel sem qualquer ônus para a administração nos grandes eventos municipais. Pronto. É isso aí. Não tinha que haver nem tipo de ajuste, nem tipo, nada. Tem que obedecer o que está aqui. O contrato, o decreto, o termo não foi obedecido, em detrimento de particulares que estão lá ganhando dinheiro, R$50 para andar 20 minutos, como foi dito aqui e como foi visto. Isto é irregular, é ilegal, é imoral e é vergonhoso. Concedo a parte da Vossa Excelência. Agradeço, vereador. E eu participei do rodeio, como participo todos os anos, e hoje ele é considerado o maior rodeio do estado de Santa Catarina. E foi prejudicado, sim, pela não cessão do espaço do cartódromo, que todos os anos foi emprestado, e eu tenho conhecimento de toda a diretoria do CTG, que eles não entraram no acordo com o cartódromo, com o kart clube, e depois em duas reuniões, uma com o vice-prefeito e outra com o prefeito, também não cedendo aquele espaço que é sim público. Não é de um clube, não é de uma associação, é sim público. E prejudicou, e muito, foi o que nós ouvimos durante o rodeio, foi muito prejudicado pela não cessão do cartódromo. Mais ou menos 140 lugares, né, foram diminuídos dos anos anteriores pelo não cessão desse espaço. Muito obrigado. Conselho da parte. Obrigado pela parte. Rapidamente, dizer o seguinte: não se explica o inexplicável.
Verdade. E aquela mãozinha que botou brusque mãos à obra, me parece que, eu acho que não deveria ser essa expressão, brusque mãos à obra. Deveria ser outra expressão. Muito obrigado, vereador. E eu sugiro aos participantes de hoje da nossa reunião, vai ser inaugurado agora o skateódromo, onde vai ser brincar de skate. Vocês vão lá e façam o que esse senhor que fez, essa Fuchner, doce salgado, começa a explorar. Aí a pessoa vai lá e fala, tem que pagar tanto para andar aqui. Ora, o que estão fazendo, na realidade, é uma invasão, né, imprópria, ilegal e imoral de terreno particular de uso público e prejudicando entidades que estão aí já há muitos e muitos anos trazendo benefícios para o nosso município e turismo, etc. Muito obrigado, senhor presidente.